Fala, investidores, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, mais um Domingão com Trader. Hoje, dia 5 de janeiro, e para quem não me conhece aí, né, Ricardo Afonso, analista CNPI, sou consultor também CEA para falar aí de portfólio e carteira de investimentos. Então, seja muito bem-vindo. Se você é novo, né, já se inscreve no canal e confira. Vamos lá, para os que já me conhecem, já acompanham aí o meu Domingo com Trader, né? Pelo menos o dedo no like. Vamos lá, o que eu vou falar nesse vídeo de hoje, né? Um resumo aí da semana anterior, né? Comentando os principais indicadores e drives, né? Semana meio morna para os mercados, para o nosso mercado, apesar de morna, né? De indicadores ali e notícias, né? A performance ruim da bolsa. Aí vou comentar sobre a agenda com os principais indicadores para a próxima semana, tá? Tanto calendário local quanto calendário americano, e depois vou pegar os papéis que estão no radar para a semana, né? Aqueles papéis ali que me chamam a atenção de alguma forma para que eu acompanhe ali e coloquei na minha grade para essa semana. Antes de eu começar falando aí sobre o que aconteceu na semana passada, quero deixar para você um convite, tá? Entre fevereiro e março, eu vou fazer aí, tô com um projeto, né? Um curso, treinamento, mentoria, enfim, pode dar o nome que você quiser sobre opções, mercado, análise técnica, né? Um pouco sobre construção de carteira, ver se eu consigo trazer algumas pessoas aí para participar também. E eu vou deixar todos os detalhes, link de acesso, né? Como que vai funcionar isso no meu grupo exclusivo do WhatsApp. Então tem que entrar na minha comunidade. O link está aqui na descrição, tá? É por lá que eu vou divulgar os links de acesso. E para quem é assinante, né? Aí tem o grupo exclusivo do SGR lá que vai receber por lá os avisos, beleza, pessoal? Então conta aí, quem tiver interesse em evoluir, aprender um pouquinho, até para você que já sabe, acha que entende, aí às vezes acaba pegando alguma coisa, tá? Preparando um conteúdo bem bacana, tá? Bem completo aí, parte de dividendo sintético, estratégias direcionais, né? Tô até pensando aí em alguma coisa, uma apostila, né? Alguns materiais aí complementares. E eu peço desculpas por não estar ao vivo com vocês hoje, mas infelizmente, né? Aí os compromissos bateram, mas deixo aqui esse videozão, né, para mantê-los informados, né, e ter um viés aí, né, da cabeça de um dos analistas da casa, né, da Levante, a casa na qual eu faço parte, né, e olhando, né, principalmente para uma parte ali, né, além, né, da parte fundamentalista, que é a parte um pouco mais técnica. Então, bora lá, dedo no like, não esquece, né? Se tiver algum comentário para deixar aqui embaixo sobre o que você acha aí do Domingo com o Trader, se você gosta, se você não gosta. Eu, pessoalmente, é um vídeo que eu gosto de fazer, tanto live quanto gravado. Acho que complementa, né? Eu me atualizo e acabo atualizando vocês ali sobre o que passou da semana, né? Aquela recap da semana ali, sobre o que passou da semana para o que pode acontecer para a próxima semana. Então, bora lá, vamos lá. Então, o que que a gente teve? é, Como um resumo, né, do Brasil, né, em relação à semana passada. Então, acho que não mudaram, né, muito os drives. Acho que notícias antigas, né, no mercado sem muito sem muita alteração, né, de tanto de volume, né, semana passada aí, semana com feriado, ano novo. Então, não teve nenhuma alteração, pressionou juros de novo, né? Bastante volatilidade em juros, né? Teve dias aí de juros subir 2, cair 2, não é algo tão comum, né? Banco Central ali anunciou mais, acho que mais um leilão, se não me engano, que ele fez na semana passada. Não tenho certeza, né, se rolou aí uma tentativa através dos títulos públicos de recompra, né? O Banco Central às vezes faz algumas rolagens, né? Encerra os longos e compra ali, gera uma liquidez nos curtos, mas enfim, fato é que, né, no resumo da semana, o câmbio, né, ficou meio estacionado, né, quando a gente olha a performance da semana, né, o dólar menos 0,28, né, então um dólar que ficou ok até. E se a gente olhar a curva de juros, né, aí a curva de juros ela cedeu, tá? Cedeu 2,24 na semana. Então, algum efeito aí de todo esse capital colocado aí, né? Tanto tentando conter o dólar, né? Que a gente gostaria que contesse o dólar e trazesse ele para baixo dos 6, mas aí precisa de um cenário melhor também, né? Porque a gente não pode esquecer que lá fora, né? O DXY continua subindo, tá? Indicadores fortes dos Estados Unidos continuam, né? Trazendo lá uma narrativa de sem corte, né? Na taxa de juros, talvez uma manutenção pelo Fed, e isso, né? Pressiona câmbio, né? Então a gente pelo menos enxerga, né, que encontrou um patamar, tá? Não dá para saber se
Continua ou não continua, mas se continuar com notícias velhas, né? Aí talvez, sei lá, às vezes câmbio acaba se segurando, né? Juros acaba até encontrando uma faixa de oscilação, mas não atrai o investidor, né? A fim de comprar bolsa. Já nos Estados Unidos, na semana passada, né? Teve lá dados de criação de vagas. Então, Estados Unidos veio com dados superando as expectativas. Então, mais uma semana com dados de emprego forte, né? Então, isso aí é até uma prévia do que pode vir aí de payroll, né? De indicador econômico mais forte, né? Para daqui para frente, né? Tem pedidos iniciais por seguro-desemprego que saem aí semanalmente, né? Então tem alguns dados aí que mostram, tá, que a economia dos Estados Unidos segue forte, tá? Então, não sei, a visão da casa também, né? Olhando pelo menos, lendo, né? Eu leio a opinião ali dos outros analistas, né? Então parece que vai convergindo a opinião tanto dos analistas quanto do mercado, né, em relação a se manter, né, a taxa de juros nos Estados Unidos. Então isso é uma coisa ruim também, né, para nós que somos emergentes, né? Porque aí o cara não tem, né, não tem redução de juros por lá, o mercado está aquecido, né? A bolsa segue forte, subindo, bons fundamentos para continuar andando, o cara não vai sair de lá para comprar um emergente todo enroscado com política fiscal, né, sem dar nenhuma clareada nesse sentido. Então, semana passada foi isso. O mercado americano não subiu, né, na semana passada. Se a gente olhar a performance, né, dos índices americanos, o S&P caiu 0,53, se não me falha a memória, 0,48, né? Dow Jones caiu 0,60 e o Nasdaq ali se sustentou ainda também caindo 0,51. Então, por lá ainda, né, economia forte, né, e índices resilientes mesmo, né, com esse drive em relação à política monetária por lá. Agora, para a próxima semana, aí tem um calendário um pouco mais cheio, né? Tem um calendário um pouco mais robusto. Na segunda-feira, dia 6 de janeiro, né? Aí calendário do Brasil. Tem nosso PMI composto, né? Então, é um PMI que está ali acima dos 50, mas não tem uma expectativa. Tem o PMI composto e o PMI de serviços, tá? Ambos, uma expectativa de mercado é por, né, um ligeiro crescimento, talvez um mesmo número ali, né? Porque ele é medido em pontos, né? Então mostra se está expandindo ou contraindo, né, o índice de produção, tanto de serviços, né, de serviços que para nós aqui tem bastante coisa que engloba ali. E às 11 horas tem balança comercial, né? Então tem uma expectativa, né, resultado ali mais ou menos parecido, né, com o superávit anterior ali de 7 bi, né? Na terça-feira, aí tem alguns dados de inflação na terça-feira, tem IPC-FIP, IGPDI e índice de preço ao produtor, né? O IPC-FIP teve uma variação ali positiva de 1,17, né? Aí alguns dados que mostram ali que pode dar uma aliviada aí para 0,90, né? Opinião medida de mercado, média de mercado, né? O IGPDI também teve alta de 1,18, né? E a expectativa é de 1,10. Então, dados de inflação fortes, né? Mas mais ou menos ali, não um tanto acima, né, das leituras ali do mês passado. O IPC vem de dezembro e o IGPDI também de dezembro, né? E o índice de produção produtor, o de novembro, né? Então, teve alta de 0,94, espera-se ali uma aliviada para 0,80, né? A pergunta é, né? E o dólar a 6 pila, né? Já está entrando nesses indicadores ou não, né? Quarta-feira, dia 8 de janeiro, tem produção industrial, dado bem importante. Tem confiança do consumidor pela Reuters e tem fluxo cambial estrangeiro, né? Após saída ali de 5,8 bi, né? Talvez um fluxo um pouco mais equilibrado para o fluxo estrangeiro do mercado. A produção industrial, né, teve queda de 0,2 no mês passado, no de outubro, né, o dado que vai sair é o de novembro, e tem aí com mais uma contração de 0,1. Esses juros alto, na minha opinião, também pressiona bastante aí, tá? Crescimento industrial, né? É difícil rodar, né, uma indústria com juros na casa dos 15, né? Então fica complicado. Quinta-feira, 9 de janeiro, tem vendas no varejo, expectativa de crescimento, né? Anterior foi 6,5%, projeta uma alta de 5%. Então, se vier, né, um ritmo de crescimento aí forte ainda.
E tem a vendas no varejo o mensal, que aí subiu 0,4 no mensal, né? Então espera-se positivo 0,3. Então, sem também grandes alterações, porque é o de novembro que vem, não é o de dezembro, né? O próximo pode ser que já venha, né, esse vendas no varejo aí com a leitura de dezembro, aí pode ser que o dado venha, né, um pouco melhor. Aí o último dado na sexta-feira é o nosso IPCA, Índice de Inflação. O anterior, né, o acumulado 4,87 e os analistas preveem uma piora no número para 4,90 no acumulado, né? Então a expectativa mensal, que aí sim vem o IPCA de dezembro, né, que a inflação geralmente em dezembro dá uma apertada, né, mais consumo, as pessoas de férias ali, né, saem mais. Então tem uma variação de 0,39, né, e projeta aí um aumento de 0,35, né? Então vai andando aí acima da banda, na banda, acima da banda, né? Até ajustar essa banda de cima da inflação aí para colocar essa inflação para dentro da meta, né? E tem produção de veículos, aí tem o mensal de dezembro e tem o acumulado também, que sai, né? A expectativa também não é de crescimento ali, tá? O número passado melhor da indústria. Agora vamos lá para o calendário americano. O que que tem no calendário americano? Semana que vem tá boa de agenda, viu, pessoal? Semana que vem tá boa de agenda. Agenda boa geralmente traz volatilidade, pode trazer liquidez, né? Enfim, a gente vive nossos próprios drives, né? Mas uma agenda um pouco mais cheia também traz alguns motivadores adicionais para o mercado. Semana nos Estados Unidos, segunda-feira, tem PMI, de serviços, então é uma semana que sai PMI também na Europa, tem PMI, então tem PMI na China, então é uma semana que ali que a maioria dos países divulgam seus PMIs. Então, os Estados Unidos bem forte, o anterior 56,1 e tem uma expectativa de 58,5, então mostra a economia aquecida, né? O PMI do setor de serviços ali mostrando expansão, né? Acima de 55, se eu não me engano, é expansão. Se eu tiver errado, me corrija nos comentários aí. Eu não tenho certeza se é 55, mas é acima de 52, 53 já mostra expansão. Aí tem PMI não manufatura, né, que é um outro dado ali de produção, tem oferta de empregos de novembro, né, então o relatório anterior apontou ali 7,74 de vagas abertas, né, a previsão é de um leve aumento para 7,77 milhões. Então, sinal, né, de demanda por trabalhadores aí, né, economia forte, né, dados de emprego, mais um aí com expectativa de um dado de emprego forte. Aí na quarta-feira tem a ADP, variação de empregos ADP, né? Então, expectativa, né, do mês passado ali, que foi 146 mil, projeta um incremento de 130 mil criações de vagas, né? Teve aquelas questões nas últimas criações de vagas ali, né? Com aquela questão de clima, né? Acho que teve um tornado, se não me engano, que influenciou lá o relatório também. Então, pode ser que o mercado vá se alinhando, é um dado menor do que o mês passado, né? Mas não dá para, né, jogar fora, né? Que é uma variação ali de 130 mil empregos. Aí, estoque de petróleo bruto sai toda semana, vai ter ata do FONC também, dado importante, né? Qualquer frase aí na ata do FONC, ainda mais, né, em vias desse ajuste de expectativa, né, que era de corte e agora não é mais de corte, né, uma vez e ainda, né, a gente tem um agravante todo ainda, né, que ainda não está aqui nessa agenda, mas daqui a pouco aparece aqui na agenda, que é o Trump assumindo por lá, né, não sei se o mercado traz alguma vol aí de imediato, né, mas é um ponto também, a gente, quem viveu aí a gestão do Trump passada, né, lembra muito bem aí como que foi a parte de bolsa, tá? Era um tweet, né, e tudo mudava ali muito rápido, né? Muitos queriam até a senha do Twitter dele para conseguir fazer, né, as façanhas que ele fazia ali com juros e com o mercado, mas com comentários, né? Taxação, né? Tem um monte de coisa aí que pode influenciar bastante. Aí vamos lá, vamos voltar para o calendário. Quinta-feira, dia 9 de janeiro, é feriado nos Estados Unidos, mas mesmo assim ainda sai lá pedidos iniciais por seguro-desemprego, então tem 211 mil da semana anterior, né? A previsão é de 210 mil, então mais ou menos em linha. E na sexta-feira, né? Aí tem o famoso payroll, né? Que aí sai lá ganho médio por hora trabalhada, né? Então teve um aumento de 0,4, projeta aí um crescimento de 0,3, né? De todas as formas, é um crescimento no ganho médio por hora, o que pressiona a inflação de novo, né? E tem o famoso payroll, que é o relatório de criação de empregos por lá, né? E a taxa de desemprego, né? Então, criação de 227
mil empregos no mês anterior, né? E espera aí criação de 154 mil novos postos. É uma diferença bem grande, tá? Mas se não me falha a memória, eu acho que o de novembro e o que foi divulgado, né, em novembro e dezembro, acho que teve uma divergência ali entre os dois e talvez, né, volte para uma média nesses 154 mil mais ou menos, se eu não estiver falando besteira, né? Porque é bem diferente o dado, né? Você ter 200 e poucos mil empregos e de repente cai assim, né? Se for isso mesmo, né? E não tiver previsto, por exemplo, né? Não tiver na matemática do mercado, o mercado pode dar uma chiada. Então, semana que vem, né? Semana importante, tá? Dados de inflação no Brasil, emprego nos Estados Unidos, né? Isso aí traz bastante vol, né? E o mais importante, né? Para a gente pode trazer um pouco de liquidez para os mercados também, né? Então, se a gente não ficar, né, nesse lenga-lenga de só fiscal, só fiscal, só fiscal, de repente a gente começa também atrair um pouco de liquidez. Seria importante, né, o encaminhamento aí, o andamento de algum desses assuntos, porque para pressionar ainda, né, o mercado na semana passada por aqui ainda teve rebaixamento de nota pelo HSBC, né? O HSBC emitiu uma nota ruim, né, que o Brasil pode parecer, né, um falso barato, né? Você olha o Brasil por múltiplos, né, quando você pega a média dos múltiplos das ações em bolsa, né? Parece extremamente atraente, mas o cenário fiscal preocupa e pode fazer bastante preço. Agora eu vou compartilhar minha tela e colocar gráfico aqui para a gente se atualizar, né? Então, para quem não assistiu o meu fechamentão de mercado também, né, que eu faço aos sábados, é só dar uma futricada no meu canal aqui, né? Deixa aí o sininho, né, ativado, que aí você recebe notificação. Faço fechamento todos os dias, né? Tenho publicado aí na maioria dos dias. Aliás, né, nas próximas semanas aí pode ser que dê uma enroscada a divulgação desses fechamentos, porque eu estarei no fechamento de mercado da Levante todos os dias. Então pode ser que dê uma enroscada, mas eu me comprometo. Agora, o semanal não falha, tá? Todo fim de semana eu publico. Então tem lá a minha opinião em relação aos principais índices, tá? E aos mercados. Para quem não assistiu o fechamento, vou passar rapidamente aqui os principais índices e os papéis que eu estou no radar. Se você quiser mais, né, detalhes, né, saber mais ações, tá aqui, ó, o videozão de fechamento, ó, 40 minutinhos. Tá aqui, ó, na tela aqui, ó, 40 minutinhos, só procurar aí no meu canal, ó, 40 minutinhos, passo todos os papéis, né? Ó, se eu olhar aqui, ó, eu passo essa grade gigante aqui, ó, com um monte de coisa aqui, tem um monte de ações, passo as bolsas lá fora, às vezes eu passo ETF, passo tudo, tá, pessoal? Então, vou passar rapidinho para vocês aqui um viés e os papéis que tem no radar aí para quem busca alguma análise. E se você quiser algum comentário de alguma ação, de algum ponto exclusivo, tá? Deixa aqui nos comentários, né? Então, deixa aí sua pergunta, deixa aí seu papel que você quer alguma análise que será um prazer aí responder por aqui ou até incluir no próximo vídeo aí de fechamento. Então vamos lá. Índices americanos, né, no semanal seguem ainda, né, com viés positivo acima das duas médias. O único ponto negativo que eu enxergo aqui é no semanal perdendo a média de 9, tá vendo? A média de 9 já ficou inclinada para baixo e tem a de 21 encostando por aqui. Na minha opinião, se perder, né, essas duas mínimas aqui, ó, e a gente olhar no gráfico diário, pode ser, né, que entre aí um movimento de correção, tá vendo? Aí isso aqui pode ser, né, um ombro, cabeça, ombro no diário, ó, ombro, cabeça, ombro, né? Então, o rompimento daqui seria a formação do primeiro pivô de baixa, um pouco mais forte, né, depois de todo esse movimento aqui, né, tá vendo? Aqui até teve, né, a formação de um pivô de baixa aqui também. Ó, aqui teve também, né? Se a gente olhar aqui, ó. Aqui é um pivô de baixa, tá vendo? Deve ter dado o alvo de 100% aqui e ele voltou. Vamos ver? Ó, pivô de baixa aqui. Ó lá, alvo de... Não chegou a dar o alvo. Não chegou a dar o alvo de 100% não. Veio quase até, né? Chegou bem próximo ali, mas não veio. Aí, né, retoma e volta. Aí seria, né, um pivô perdendo a média de 21 do semanal também. Por enquanto, está tranquilo. Se fosse uma ação, né, se fosse uma ação que eu fosse operar, eu escolheria ela, né, naquela relação de risco e retorno, né, o tanto de topo e fundo, né? Eu esperaria talvez um movimento de correção um pouco mais forte, aí quando retomasse, né, a tendência principal, que é de alta, né? A gente vai colocar o gráfico longo, mas está bem longe das médias, tá? Se for olhar
Se tivesse uma média de 200 aqui, eu acho, é que nesse gráfico aqui eu não consigo colocar, mas a média de 200 ela deve estar por aqui, assim, ó, mais ou menos, deve estar bem longe aí desse gráfico semanal. No mercado americano é mais ou menos isso, ó. Dow Jones, idem também, ó, lá, média de 21, né? Leituras parecidas. O Nasdaq também, só o Nasdaq que não chegou nem muito próximo aqui ainda da média de 21. De todas as formas, se for operar setup, né, média de 21, PC de compra, se superar a máxima aqui, ó, PC de compra, stop na mínima. Se romper o fundo ali, dá para tentar pegar na venda. Criptos enroscadas, 98 mil. Olha, essa média de 9, né? Olha como respeitou. Forte essa média de 9, mas bem enroscado no semanal aí. Viés, né? Neutro aí para abertura da semana. Vamos ver no diário o que que tem. O Ethereum ameaçou romper, ó. O Ethereum vai ficar legal, hein? Ethereum pode ser que fique interessante, ficar de olho. De repente a gente opera na ETF de Ethereum, né? Se der uma corrigida aqui, né? Tentar pegar naquela corrigida aqui, né? Para as médias, né? Ver se ele arma alguma coisa. E a Solana, ó, a Solana já corrigindo também, tá vendo? A Solana, se encerrar o dia assim, né? Quem só encerra à noite, se encerrar o dia assim, ó, gatilho de compra ficaria aqui, ó, nessa máxima aqui. O gatilho de compra com stop aqui na mínima, né? Correção para média de 9, certo? Um fechamento, 2. Aí, o que que seria o ideal aqui, né? Aquele cenário que, né? Deixar mais um candle assim, ó, né? Aí essa média aqui ela dá uma encostadinha e essa média de 21 vem por baixo aqui assim, ó, né? Aí rompimento de máxima, aí dá para pegar, né? O pivô. Aí se realmente for, né, uma tentativa do preço dar uma pancada, aí você pega aqui, né, uma relação de risco e retorno, que na minha opinião é muito melhor operar, independente de classe de ativo, tá? Falando só de análise técnica, né? Que eu acho que Solana é melhor do que S&P, mas se for para escolher entre dois gráficos para operar, né? O que que você prefere, né? Um que está ameaçando o ombro, cabeça, ombro no semanal ali, ou um gráfico, né, que está ameaçando iniciar o movimento, né? Aí critérios de seleção, né? Cada um tem o seu formato, mas às vezes um movimento desse aqui, às vezes dá um payoff melhor do que o que já está bem esticado lá, já vem subindo, né, numa passagem de tempo. Então esse é um critério de seleção. Minério de ferro e petróleo, né? Aí petróleo encerrou a semana testando, né, o rompimento daqui para cima. Então daqui para cima pode, né, entrar nesse vaziozão gráfico aqui para cima, ó, né? Aí ponto de resistência a gente vai ter lá em cima só, aqui, né, ó, uma região, aqui tem alguns fechamentos, né? Aí entra, né, numa faixa de preço que faz tempo que petróleo não avança para cá, mas um rompimento, né? Rompimento interessante aí, médias abrindo no semanal, não tem nada que convença, né, de que pode abrir aí, né, um movimento de alta, volume fraco ainda também, passando para cima das médias, enquanto, né, pode ser um movimento dentro, né, desse cenário aqui de essa consolidação monstro, né, petróleo lá nos 94, né, ou para cá. Aí tem, né, essa ideia do Trump aí de querer aumentar a produção, né, enfiar petróleo no mundo aí, que aí seria o petróleo, né, para baixo daqui, né? Seria para baixo, mas aí eu acho que isso aí também não é um preço que vai fazer assim imediato, né? Ah, ele assumiu lá, o petróleo vai cair 10%, né? Mas é um cenário também provável, né? Mas por enquanto o gráfico, né, tá insinuando esse movimento um pouco mais otimista de rompimento. Não dá para confirmar, né? Rompimento verdadeiro mesmo. Eu já não gosto, né, desse tipo de rompimento aqui. Eu prefiro muito mais quando ele vem testar a região aqui em cima, né? Próximo das médias, né? Não vem, não é aquele movimento esticado, né? Ó, já tem um, dois, três, quatro, cinco candle, né? Aí, aqui talvez, né? Seria às vezes aquele movimento de pegar por aqui, assim, né? Aí vem média, às vezes de 9 encosta, né? E vem a média de 21 às vezes embaixo aqui, né? Aí você pega a formação do pivô aqui. Aí eu gosto, entendeu? Aí eu acho interessante, mas petróleo tem suas dinâmicas e drives aí e motivadores, né, para andar. O VIX fechou a semana tranquilo, né? Fechou em queda, ainda 15,68. O ponto que me chama atenção negativamente no VIX, né, para quem sabe né,
VIX para cima, né? Bolsas, né? Volatilidade ruim para as bolsas. Então, o ponto que me chama atenção no VIX é a maioria das vezes que o volume dá uma crescida, o VIX dá uma puxada, tá vendo? Aqui também, ó, o VIX deu uma subida no volume, ele deu uma puxada. Ó, um pouquinho de volume que entrou, ele deu uma puxada, né? Ó. Aí aqui entrou um volume e zerou, mas ó, o volume aqui ainda um pouco persistente, né? Então aqui fica um ponto de atenção, né, pro VIX. Vale a pena ficar monitorando aí, tá? O nosso, aí o DXY que eu comentei, né, dólar extremamente forte, né? Esse rompimento do DXY, né, ele saindo desses níveis aqui, né, foi um movimento extremamente bonito. Olha o que eu falo do rompimento lá, né? Ó, né, ele vem testar, ó, região de resistência já meio esticado, tá vendo? Né? Quem tentou operar o rompimento aqui, né, teria tomado o stop. Aí ele volta, né, para as médias. Essa volta aqui, às vezes dá para pensar em operar. Talvez no semanal aí ele tenha dado alguma coisa. Olha lá, olha o semanal, né? Olha o semanal, tá vendo? Vai testar lá a resistência, corrige para média, superação de máxima, pancada, né? Papel subindo, tá vendo? Então, eu gosto dessa dinâmica. É simples, né? Tem uma efetividade muito boa. Vaziozão para DXY, né? DXY tem caminho livre aí para continuar subindo, né? Se os drivers forem se alinhando, né? Ó lá, DXY. Aí o que é ruim ainda, né? Para nossa moeda, né? Então, quando a gente olha para o dólar e fala assim, pô, o dólar, né? Pô, só fiscal. Cara, tem um movimento ainda do DXY que tem um peso bem grande aí nas moedas dos emergentes. Tudo bem que a nossa é a pior performance, né? Se for olhar o ranking de performance do dólar lá, dá até vergonha, né? Mas ainda tem esse agravante aqui desse DXY andando bastante também. Título de 10 anos nos Estados Unidos caminhando também, ó, né, ó, um movimento, né, muito parecido com o do DXY, né? O DXY tem o topo lá em cima e dá uma consolidada. O título de 10 anos, ele só não, esse topo, né, não é tão mais alto do que o do DXY. O DXY fez mais ou menos assim, né? Lá, né? Aí vem aqui, né? Deu aquela consolidada aqui e fez o rompimento, tá vendo? Mas, né, isso aí, dólar e juros, vamos ver, né? Se vier esse rompimento para cima aqui, vale um pouco de atenção. Minério de ferro fechou a semana. Deixa eu ver como é que ele fechou a semana. Deixa eu tirar um pouco os estudos aqui. Não enxerga, é nada. Fechou estranho na semana. Toma cuidado para não romper essa mínima aqui, ó. Minério de ferro. Rompimento essa mínima aí, abre pivô de baixa, eu acho que fica bem feio, hein? Mas lembrar das análises, né? Petróleo ameaçando romper resistência e minério de ferro, né? Ameaçando perder fundo. Vamos lembrar para olhar, para que a gente for olhar tanto o Vale quanto a Petro. Então daqui é só. E o mercado na Europa? Ó, a Europa teve a correção para a média de 9 aqui no DAX, né? Um gráfico em tendência ainda bem forte, né? Tentou ameaçar, né? A reversão de tendência aqui, ó, foi embora, nem ligou. Olha lá. Aí correção para média de 9, entradinha aqui, né? E stop aqui na mínima. Teoricamente segue forte. E o IBEX 35 que não acompanhou. O IBEX 35 ficou meio enroscado ali. DAX alemão está mais forte do que o IBEX 35. Agora vamos lá, deixa eu pegar gráfico da bolsa. Vamos para o fechamento do Ibovespa. O Ibovespão fechou 118.532, a média, né? Aí vocês devem ficar bravos comigo, né? Porque a tela tá escura, de repente a tela fica branca. Mas eu gosto da Profit Chart clarinha, assim. O TradingView eu gosto dele escuro, mas a Profit Chart eu gosto dela clarinha, assim. Já tentei usar ela escura, mas faz tanto tempo que eu uso ela clara, assim, que eu acho que eu tô meio acostumado e viciado, pode ser, né? A palavra correta. Ibovespa. Última média, né? Aqui, ó. Última média, né? Aqui é a última esperança. Né? Ó, última média. Média de 400 do gráfico diário. Então, última média que tem. Na minha humilde opinião, eu acho, tá? Eu acho, vou deixar aqui um palpite. Se eu tiver errado aí, vocês podem voltar aqui no comentário e vir me cornetar de novo, mas eu acho que esse suporte aqui não segura. Porque aqui, ó,
Minha Profit está desconectando e eu estou com medo de estar perdendo o vídeo que eu estou gravando. Vamos lá. É, de perder esse suporte aqui, tá vendo? Essa suporte do 118 e vim, né, encontrar com essa média de 200 do semanal aqui, em um contexto que eu acho que nem segura. Eu acho que não, sabe, tá tão fraco o índice aqui, né? Que às vezes a gente pode ver aquele movimento, né? A gente fica na esperança de segurar aqui, ó. Fiquei na esperança de segurar aqui. Até fez, né, um repique aqui, ó, e pau, voltou a cair de novo, né? Aqui no diário, tá vendo? Nem segurou, segurou uma vez aqui só e depois não segurou mais a média. Então, não sei, vem num contexto muito fraco. Se cair, né, nesse range aqui, se entrar nesse range, aí eu acho que o negócio embaça de vez. Porque é mais fácil a gente ver o índice travado dos 96 para o 120 do que do 120 para o 130 lá em cima, 140, tá? Só se o mercado olhar muito, né? Muito aí para divulgação dos resultados, vierem resultados excelentes das empresas, acima das expectativas, mas que esses juros rodando muito alto também, eu acho difícil se manter também excelentes resultados, né? Pô, um monte de empresa que tem muita dívida, né? A maioria das empresas alavancadas, né? Então fica aquele cenário ruim. Por isso que eu acho, tá, que esse suporte ele é bem delicado, mesmo, né, com juros e dólar se estabilizando, né? A não ser que batam bastante no dólar e batam bastante nos juros, que por enquanto não tem cara, né? Segue bem forte, OBV forte. Só no diário aqui que parece que encontrou uma faixa de preço aí acima dos 6. Parece, né? O dólar. E a DI idem, né? A DI também, ó. A gente tem uma tendência de alta aqui muito, né? Forte, ó. Todos, a maioria dos topos aqui, ó, se superam, tá vendo? Ó? Todos os topos aqui, ó, vão se superando, tá vendo? Uma tendência de alta bem bonita, ó. Né, ó? Vai, né? Ó, tendência de alta bem forte. Aí, o que que aconteceu? Não renovou topo, tá vendo? O mercado não renovou topo. Isso não significa que não pode fazer isso aqui, né? Não tem nada que garanta esse movimento, mas, né, deixou um topo aqui e deixou um topo abaixo. Significa que vai reverter tudo? Não, mas, né, acende, né, uma luz da esperança aí em relação ao DI, né? Aí se segurasse um pouquinho, de repente a gente poderia ver esse suporte do 118, pelo menos, né, se segurar por aí, né, vir testar essa média e não afundar, mas mesmo assim ainda dá um pouco de receio, tá? Em relação a esse ponto de suporte aí do índice. Vamos lá agora, papéis aí que estão no radar para a semana, tá? De novo, se você quiser análise completa, né? Aí pega no meu canal lá, dá uma vasculhada lá que tá por setor, dá para pegar o acompanhamento lá e saber. Então vamos lá, vou colocar os papéis que eu mais acompanho, tá? E os que estão aqui na tela por algum drive, alguma coisa. Então, a Vale 3. Durante a semana, confesso que até me arrependi de não ter operado ela junto com o pessoal do SGR, seja comprando put ou alguma coisa do tipo assim, né? Eu achei que as puts estavam meio cara, tal. Fui dar uma olhada e acabei não soltando recomendação de Vale, mas espero que alguém tenha pego, né? Eu cantei a bola de Vale aqui, ó, na semana, né? Então, se voltar o replay aí, né? Ó, Vale estava indo em direção às médias móveis ali, né? Ó, região de mínima, né? Tá vendo? Se a gente colocar essa linha aqui assim, ó, a gente vai ver que é região, tá vendo? De mínima, né? Não é aqui, né? Essa mínima da semana passada aqui, cadê ela? Preço, ó, 53 e pouco, 53 e 20 e pouco, por aqui. É, seria a formação de um pivôzão, né? Aí o que aconteceu foi, né? O mercado voltou lá para as médias, lá, aí veio o rompimento de mínima, tá vendo? E o mercado deu uma acelerada para baixo, né? Vale vai ficando bem feia, tá? Vai ficando bem delicado esse suporte da Vale aí. Bem delicado mesmo, tá? Dá para esperar. Vale teria muita esperança em relação a Vale olhando para curto prazo, né? Só o ABV que não fez o rompimento da mínima lá, né? Se a gente der um zoom aqui no ABV, a gente vê que o preço rompeu mínima, tá vendo? Ó, o preço renovou mínima e o OBV aqui ainda não fez o rompimento de mínima. Pode ser uma divergência? Pode, né? Mas o semanal lá tá bem feio, tá bem delicado, tá? Esse suporte da Vale, né? Ó, as três médias aqui, ó, o semanal, se elas começarem a convergirem aqui, tá vendo? Ó, as três médias aqui, tá vendo?
Então tem a média de 9, a média de 21, né? A média de 9, deixa eu apagar. A média de 9 está aqui, né? Ó, média de 9, média de 21 e média de 200, né? Então, se elas começarem a convergir aqui, fica bem perigoso, tá? O papel geralmente sai dessas consolidações aí, seja para cima ou para baixo, né? O que me chama atenção negativamente nesse formato da Vale é isso aqui, né? Foi lá em cima, veio aqui embaixo. Foi lá em cima, veio aqui embaixo. Foi lá em cima, veio aqui embaixo. Não renovou topo nenhuma vez, né? Faz, ó, quanto tempo faz que ela não renova topo, né? Então, nesse cenário é mais fácil o quê? Renovar fundo, né? Então, esse é um ponto que me chama atenção. Gráfico parecido com o da Brava 3, né? Quase dizer a mesma coisa, né? Ó, foi lá em cima, foi lá embaixo. Foi lá em cima, foi lá embaixo, foi lá em cima, tá vendo? Ó, todas as vezes teve força. Aí não renovou mais topo, tá vendo? Não renovou mais topo. O que que é mais fácil? Renovar a mínima, né? Aí veio o rompimento de fundo da Brava e o mercado deu uma acelerada. Então, esse é o ponto da Vale. Aí, lembrando, né? Minério de ferro não tá muito bonito lá, não. Petrobras, se vier aquele rompimento do petróleo, daqui para cima, né? Vamos apagar todas essas setinhas aqui, que já tem muita setinha aqui. Apagar você. E eu vou deixar vocês aqui, ó. Eu acho, tá? Que se o petróleo fizer aquele rompimento para cima, a Petro cai num vaziozão gráfico enorme aqui, ó. Enorme, né? Tem um alvo traçado 45,82 lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de onde eu tirei. Eu acho que seria isso aqui, ó. É isso aí, ó. Tá vendo? O rompimento, tipo, dessa consolidação. Se for daqui, ó, 48 e pouco, alvo de 160% dessa consolidação. Então pode, tá? Cai nesse vaziozão gráfico, né? Vai romper também, né? Aí depende. Aqui depende um pouco mais de petróleo do que outra coisa. YouTube, 29,80, perdendo mais um ponto de suporte, tá? Próxima região aí de YouTube, os 27 lá embaixo. Aí eu acho que fica bem mais interessante ainda, né? Quem tiver paciência, né, ou quiser ir pegando, né, Itaú nessa queda aqui, por exemplo, dá para vir pegando Itaú aí, quem tiver caixa. Eu acho que tem boa relação de risco e retorno. Fechou bem feio e bem fraco a maioria dos papéis. Bebas também, né? A gente tem até um trade aberto lá no SGR com Bebas, né? Pensando nessa queda. Tá vendo? Ó? O mercado testou fundo, testa topo, perdendo região de suporte. O OBV acompanhando, né? Ó, o OBV no diário não, mas ó o semanal lá, né? Ó, como já fez o rompimento de fundo aqui faz tempo, né? Ó? Perdeu aqui, ó, o rompimento do fundo, tá? Então pode dar uma pressionada. Próximo ponto, essa região dos 22 até os 20 lá embaixo, é o próximo pontinho. Para segurar, que se a gente tirar o zoom do gráfico, não é nenhum suporte muito forte, né? O suporte bom mesmo, agora é a média de 200, que está lá nos 20 ainda, tá bem longe essa média. BBDC4 é aquela pergunta de R$ 1 milhão aqui, né? Oportunidade ou armadilha, né? Esse papel aqui. Oportunidade ou armadilha, né? Aqui só se tiver stop, tá? Não dá para entrar em Bradesco nesses níveis de preço aí sem stop, tá? Porque se perder aqui para baixo, vão dar uma amassada, hein? Pode escrever aí, é porque, na minha opinião, aí tem alguma coisa a mais com a carteira de crédito do banco, com o resultado. Aí tem mais alguma coisa ruim aí com o Bradesco, né? Ó, a gente vê, né? Todas as médias convergindo, né? O papel perdendo o range de consolidação para baixo, tem que ficar esperto, tá? Bradescão nesses níveis de preço aí, só com um stop, tá? Bem determinado aí, seja em percentual, seja comprando put, sei lá, enfim. Essa é a minha opinião, tá? Parece oportunidade, mas eu tô falando que a oportunidade é dos 14 lá em cima, né? Aqui o mercado virou, na real, né? Porque quando o mercado tava aqui, né, não tinha ainda saído o pacote fiscal, né? Não tinha ainda toda essa cobrança do mercado em cima, o juros não tinha explodido, né? Aí depois que veio aí que o negócio desandou. Aí BBSE enroscou nos 37, deixa aí. Sabesp, tá? Sabesp, eu tenho comentado desse topo duplo, não é só Sabesp que tem esse topo duplo, né? Ó, do setor tá ela e a Copasa, CSMG3 também tá com topo duplo também lá, ó, as duas, né? Então Sabesp e Copasa. Na Sabesp tem até um setup aqui, tá? De venda, né? Aqui, ó. Se perder essa mínima aqui, ó, dá uma venda em Sabesp, né? Então, perna de baixa, correção para as médias, tá vendo? Perna de baixa, correção para as médias. Eu gosto de pegar isso aqui, ó. Que é o quê? Que as médias cruzando, tá vendo? As médias cruzando, tá vendo? Pegar o primeiro cruzamento das médias,
com, né, o afastamento para elas e o retorno. Aqui tem muito payoff, muito, né? Então, seria esse movimento, esperando a queda de Sabesp. Para quem gosta aí, trava de baixa, compra de put e tal, é um papel que tem as put meio cara, mas tem algum payoff, tá? Na minha opinião aí, eu acho ainda que pode, né, para quem está pensando em aportar no papel, né, a gente gosta muito da tese de longo prazo, mas, né, tem muita gente com preço para sair fora de Sabesp também, né? Desde a subscrição que teve lá, né? Desde a privatização, né? A desestatização dela, né? Ambev abriu o bico, 11 e pouco, né? Mas Ambev, né? Por mais que esse movimento tenha sido, né? Nossa, que movimento que a Ambev fez, né? Meu Deus, foi lá nos 14 e voltou. Cara, não é nada que ela nunca tenha feito no passado, né? Dá uma olhada quantas vezes, né? Ela vem para essa faixa, né? E volta. Vem para essa faixa aqui também, ó. E volta, né? Tá vendo? Então é a Ambev, né? Próximo pontaço aí, os 10 lá embaixo, ó. Tá vendo? Que foi uma faixa lá, ó, 2013 a 2016, né? Segurou bastante lá, né? Aí teve pandemia aqui, né? Que é bagunça. E aqui que foi 2024, né? Que foi dali que partiu o repique, tá? Então 10 pila é mais provável do que lá para cima. Ambipar devolvendo tudo, tenho comentado, só estou acompanhando a novela, né? Ambipar, tomar cuidado com esse papel. Magalu, Açaí, as A3, né? Tudo pivô de baixa, papel caindo, sem fundo, né? Sem chance. Açaí só melhora se meter um pivô de alta nesse diário aqui também. A gente gosta do papel, mas o mercado não reage, né? Aí não adianta, tá? E para quem tá com ele na carteira, vale bastante reavaliar aí como tá a sua posição, peso e tudo mais. Porque se, né, não for nada muito exagerado, às vezes dá para manter o papel e se der um sinal de melhora, às vezes tenta fazer um trade. Agora, por enquanto, segue bem fraco, né? Só se tiver um rompimento aqui para cima. Esse seria um pivô bem legal, né? Ó, o mercado deixa um fundo nos R$ 5, né? Faz um topo próximo da média de 21, vem para retração de 61,8 aqui de Fibo, né? Esse movimento aqui seria, né, um pivô de alta bem verdadeiro aí de reversão, seria bem interessante, mas sem chance de querer arriscar ou querer antecipar alguma coisa, né? CBAV, eu acho que esse suporte aí não segura, né? Ó, olha esse OBV lá embaixo, né? Tem comprador na região, nem a pau, tá vendo? Então, eu acho que tem espacinho para cair. As A3 também, né? Tô aguardando ansiosamente por esse rompimento, ó. OBV indo também já, né? Ó, OBV rompendo mínima já. Tá vendo? Se colocar no zoom aqui o OBV, a gente já tem o rompimento de mínima. Olha lá. Rompimento de mínima do OBV. Feio, tá? Ficou feio aí também. As A3. Aí CBAV eu comentei. Pomo. Tá naquela retração de Fibonacci. Para quem assiste meus vídeos aí já deve ter ouvido eu falar. Eu acho que aqui tem uma boa relação de risco e retorno para um swing trade. Ah, fazer uma comprinha por aí, ó. Deixar um stop de uns. É meio salgado, tá? Mas é um papel que eu não deixaria sem stop, tá, pessoal? Pomo. Porque, né, veio um monte de recomendação de compra, tal, não sei o que lá, o papel deu uma puxadona forte, tá? Se segurar nessa retração de 61,8 aqui do semanal e repicar, ok, faz o trade, mete uma parcial, tenta carregar. Se romper lá, aí já, tipo, já começa a reverter, tá? E o papel pode vir para os 5,60 aqui bem rápido. Então, ficaria com atenção aí, tá? Então, e olhando o gráfico, né, semanal lá, tá? Porque o diário aqui não dá coragem de comprar, não. O diário tá bem feio para comprar, ó. Bem feio. Não dá muita coragem, não. Aí tô com o Semin na tela também. Semin, parece. Vai voltar lá para os 4,50, 4,40 lá embaixo. Pontaço de preço, né? Ó, deu um movimento forte aí, né? A partir desse ponto. Isso que tem que tomar muito cuidado com esses papéis, tá vendo? São uns papéis bem cíclicozinhos, assim, que se você errar o ponto de compra, você fica amarrado no papel às vezes. É um papel que paga um belo dividendo. Vamos ver quanto que tá o dividendo da Semin 3 Status Invest. Tem que pegar a projeção, né? Eu vou olhar o dos 12 meses, né? Deixa eu ver, cadê aqui? Opa, voltar. Ó, dividend yield, ó, tá vendo? 14% nos últimos 12 meses. É um dividendo bem interessante, né? Papel nessa faixa dos 4,80, né?
Aí tô com Embraer entre as favoritas. Embraer no semanal ativou lá um 9,3 de compra bem bonito. Se voltar no replay aqui, ó, né, ó, o mercado vai caindo sem, né, ó, um fechamento 2, né, ó, o seu segundo fechamento, ó, gatilho de entrada aqui, aí não ativou, desloca gatilho, não ativou, desloca gatilho, aí tem a superação de máxima, mas o mercado não andou. É outro papel também, que é igual tipo S&P, Nasdaq, né? A gente gosta, call para cima, papapá, não sei o que lá, Embraer, né? Só notícia boa envolvendo papel, mas numa seleção de escolha, tá? Aí tem que avaliar bem ainda. Eu tenho um alvo final lá, né? Partindo desse pivô aqui, que já é, né? O mercado já vai chegando cansado aqui também, que daria lá nos 63. O 59,14 já veio. Se romper o 59,14, pode ser que vá lá nos 63. Mas mesmo assim fica difícil de querer pegar. JBS, correção para média de 9. Média de 9 está andando para cima ainda, 36,19, 36,22, média de 9 ascendente. Então o gatilho de compra estava aqui, ó, desloca para cá. Tiver um rompimento da máxima, compra, stop aqui na mínima e tenta carregar. O da JBS, apesar de estar bem, né, bem esticado, ainda deu uma aliviada aqui, né? Foi lá, voltou e faz o rompimento, né? Então dá uma aliviada, né? Não significa que não esteja esticada, mas está bem esticada também a JBS. Aí tem BMG4, eu acho que se romper esses 3,69 e 3,70 para baixo, pode dar uma aceleradinha esse papel, né? Pode dar uma aceleradinha, ó, tá vendo? Se for considerar setup de correção, né? Não tem ainda, né? Teria que vir aqui um. É que tem uma liquidez baixa esse papel, né? E não tem opções para operar, mas eu acho um papelzinho que podem dar uma socada nele aí. E a Brava, né? A Brava 3 tá com formato interessante no diário, né? Gráfico diário parece bem forte o papel, né? Então, o contexto aqui do papel é o seguinte: o papel faz, né? O rompimento dessa zona aqui de resistência, né? Tá vendo? Veio, testou aqui e testou aqui. Aí ele consegue passar, né? Faz o rompimento. Passa para cima da 200 e arma um 9,3 de compra. Se o mercado romper essa máxima aqui e continuar, né, subindo, é sinal de mercado bem forte. Agora, se deixasse um fechamentinho para baixo aqui assim, ó, né, um ou dois fechamentos aqui, eu acho que teria uma ótima relação de risco e retorno aqui para trade. Então, brava fica no radar para a semana. Pelo menos ela vem testar, ó, região de fundo anterior lá em cima, que é a mínima da consolidação lá. Se a gente tirar o zoom dos gráficos aqui, ó, né, a gente tem aquele fundo daquela consolidação antiga lá, né? Então, não sei se passa direto aqui primeiro, mas daria esse trade, né? Seria um trade de entrada por aqui, né? Vamos imaginar que abra por aqui, ó, dá uns 10% até lá em cima, né? Então, faz parcial, carrega um pedacinho, dá um trade aí com 6, 7%. Eu acho um swing trade ok aí até para operar, né? Tem um stop de 4,5, 5, tá vendo? Eu acho que tem um bom payoff aí de Brava para operar. Só o semanal, né? O gráfico semanal ficou feio, mas aí o candle semanal ficou feio. Mas, ó, o ABV, né? Nem deu uma arrefecida. O ABV tá bem forte, tá vendo? Tanto no diário quanto no semanal. Eu acho que tem payoff a Brava para essa semana. Beleza, pessoal? Então tá aí alguns gráficos compartilhados com vocês em relação a alguns papéis que eu tenho no radar aí, que eu pretendo operar junto com o pessoal lá da SGR, né? Às vezes entra e sai algumas coisas durante a semana. Espero que vocês tenham gostado. Dedo no like, deixa aquele comentário aí para dizer o que você achou desse vídeo e bora lá que amanhã estaremos aí, né? Uma excelente semana para todo mundo e um grande abraço, pessoal.